Botafogo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, conseguiu sua primeira vitória jogando dentro de casa. Ganhou por 2-0 do Juventude, um jogo que tem várias coisas boas pra gente analisar, tá? Primeiro ponto, é importante falar que foi um 2-0 e o Botafogo jogou muito bem, apesar do Juventude ter dado um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim. Foi uma equipe que incomodou um pouco o Botafogo, mas no contexto geral o Botafogo foi superior. 2-0 foi o resultado do jogo, um gol do Ponte e um gol do Igor Jesus. E assim, no contexto geral, poderia ter sido mais, tá? O Botafogo criou chances, só que ainda tá falhando, pecando na finalização, coisa que aconteceu no jogo contra o Palmeiras na estreia, onde no primeiro tempo ele é bastante superior, consegue utilizar os contra-ataques de forma inteligente, mas não consegue marcar os gols. Aconteceu também com a Laú, né? Eles começam um pouco melhor, perdem oportunidades e aí tomam um gol, depois não conseguem mais jogar bola. Hoje demorou um pouquinho até fazer o primeiro gol, mas conseguiu. E aí ainda faz o segundo gol no segundo tempo. E poderia ter feito mais, tá? O Botafogo foi melhor, foi superior em boa parte do jogo. O Juventude é uma equipe bastante organizada. Inclusive, eu tinha comentado sobre a possibilidade do Juventude brigar para não cair, mas se continuar jogando o que está jogando, provavelmente consiga ficar longe da zona do rebaixamento. Só que assim, a gente tem que lembrar também que o Juventude no ano passado começou muito bem o campeonato e foi perdendo fôlego quando o campeonato afunilou e aí ficou nas últimas rodadas brigando para não cair. Não sei se vai acontecer a mesma coisa, mas é uma possibilidade. Pro Botafogo, a boa notícia é, além do Igor Jesus ter feito gol, fez uma partida muito boa. O Savarino precisa voltar, né? Precisa retornar a ser o Savarino do ano passado, ainda não conseguiu encontrar seu melhor futebol. E uma boa partida do Arthur também, né? Que foi contratado aí para substituir o Luiz Henrique. Fez uma boa partida, tinha feito uma boa partida contra o Palmeiras. O Arthur, acho que o problema dele no momento é a questão da finalização. Hoje, pelo menos, duas chances que ele teve ali frente ao goleiro, ele poderia ter marcado o gol, não fez, e isso é um problema. A gente sabe que em jogos de altas de equipes grandes e de equipes de competitividade altas, você perder oportunidades desse tipo é uma coisa que pode te cobrar caro, e a mesma coisa nos jogos de Libertadores. Então o Arthur fez uma boa partida, precisa melhorar a finalização, e a gente precisa ver aí, né, esse trio de ataque aí com Savarino, Arthur e Igor Jesus, vamos ver como ele vai evoluir e como vai funcionar. A boa notícia é uma boa partida do Igor Jesus, coisa que ele não vinha fazendo, e uma boa partida também do Arthur, e o Savarino jogando bem também. Então, tem uma perspectiva para essa equipe. Vamos ver onde o Botafogo consegue chegar esse ano.